Fala pessoal do curso de inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à primeira aula do nosso curso. Eu sei que tinha muita gente ansiosa, muita gente não via a hora de começar o curso, então estamos aqui começando a primeira aula e essa primeira aula é uma aula muito especial porque ela é uma aula introdutória, não é nenhuma aula de apresentação, mas é uma micro aula em que eu quero falar rapidinho com vocês sobre esses três conceitos que estão aí na tela, que é comprometimento, dedicação e o hábito de estudar inglês. Eu começo todos os meus cursos de inglês sempre com essa aula, sempre falando um pouquinho sobre esses três assuntos. Por quê? Porque você vai entrar agora numa jornada de aprendizado de inglês. Então você está começando a estudar inglês, vai ser uma jornada muito longa, uma jornada que vai te dar resultado, só que vai exigir justamente essas coisas que estão aí na tela. Vai exigir o seu comprometimento, vai exigir a sua dedicação, vai exigir o seu hábito de estudar inglês. Então, rapidinho, sem perder muito tempo, e aí a gente já entra no conteúdo que é a próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos, beleza? E não pula essa aula porque é essencial. Ah, não, eu já sei disso aí, mas não pula porque é essencial que você assista essa primeira aula para você começar com o mindset certo, para você começar os seus estudos da maneira certa. Beleza? Então vamos passar aqui o slide, vamos para o primeiro ponto. Primeira coisa que eu queria falar nessa microaula, tá? Criar o hábito de estudar inglês todos os dias é o grande segredo, tá? Você precisa de pelo menos 66 dias seguidos de estudo para criar esse hábito. O que acontece? Aqui no curso, são 6 meses de curso, são aproximadamente 180 dias de curso, só que assim, inglês é hábito. Inglês é igual você ir pra academia, correr na esteira, tá? Você precisa criar o hábito de fazer isso. Se você não criar o hábito, é muito difícil da coisa ir pra frente. É muito difícil você estudar inglês todos os dias se você não tem o hábito. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, a sua primeira missão deve ser a seguinte: eu vou criar o hábito de estudar inglês. Você pode até falar isso pra você agora mesmo. Eu vou criar o hábito de estudar inglês todo santo dia, tá? Você tem que criar esse hábito. Esse deve ser o seu grande objetivo. E como eu disse, aqui no curso a gente tem 180 dias de aula, só que para você criar um hábito, as pesquisas dizem, tem várias teorias diferentes, mas as mais recentes, tá, e mais válidas, elas falam que você precisa de mais ou menos, varia claro de pessoa para pessoa, mas em torno de 66 dias seguidos, tá, de estudo ou de qualquer atividade para você criar o hábito. Então, faz dessa a sua primeira missão, estudar 66 dias seguidos aqui no curso para que você crie o hábito de estudar inglês e aí consiga seguir em frente com esse hábito. Isso é muito, muito importante e vai ser decisivo para definir, né, se você vai aprender inglês ou se você não vai aprender inglês. Beleza? Vamos lá. Segundo ponto. Criar uma rotina de estudos é essencial. Organize seus horários e sua vida e dedique pelo menos um dia da semana para assistir às aulas do curso, mais um tempo diário de prática de no mínimo 60 minutos. Então assim, você vai ter que criar uma rotina de estudos. O curso de inglês Mário Vergara não é, eu estudo quando ficar com vontade, eu estudo quando dá na telha. Não, você vai ter que criar uma rotina de estudos. Você vai ter que ter um horário do seu dia, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, depende da sua vida, do seu estilo de vida, mas você vai ter que ter um horário do seu dia que você separa especificamente para os estudos de inglês. E aí eu recomendo que você organize isso de duas maneiras. Primeiro, tem que ter um dia da semana que você vai assistir as aulas do curso. A gente vai liberar as aulas aqui novas toda semana e tem um dia que você vai sentar e assistir as aulas da semana com todas as novidades, com todos os novos textos, novos métodos, tudo que a gente passar naquela semana. Isso é essencial, tá? Isso é um dia da semana. Os outros dias, você vai ter várias atividades que a gente vai passar aqui para você fazer e eu recomendo que você separe pelo menos 60 minutos, ou seja, 1 hora cada dia para você fazer essas atividades, o que vai dar numa média de 1 hora por dia de estudos, tá? É essencial que você separe esse tempo, que você organize a sua vida, tenha o seu tempinho do inglês todo santo dia, né? E aí com isso você vai conseguir criar o hábito, que é o ponto número 1 daqui, beleza? Isso é muito, muito, muito importante. Ponto número 3. Estudar sempre com foco. Na hora de estudar, concentre-se no estudo, evite distrações, música, etc. Então é o seguinte, você organizou sua vida, tirou seu tempinho para estudar inglês, tirou o seu dia da semana que você vai ver as aulas e os seus 60 minutos que você vai estudar todo dia, o que você faz? Na hora que você estiver estudando, esses 60 minutos, estuda com foco, não estuda com o Facebook aberto, com a televisão ligada, com uma música super alta tocando, com um monte de distração. Não, foco total. Se você passa 60 minutos estudando com foco, né, prestando realmente, concentrado naquilo que você está fazendo, esses 60 minutos vão valer mais, digamos assim, do que 60 minutos. Sei lá, você tem um amigo seu estudando e ele está cheio de distração e ele estuda 2 horas. Talvez aqueles seus 60 minutos sem nenhuma distração tenham o mesmo valor das 2 horas do seu amigo, tá bom? Então,
organiza a sua vida, cria o hábito e na hora que você está estudando é foco total nos estudos. Isso inclui quando você está vendo a aula aqui. Quando você está vendo a aula aqui, coloca em tela cheia, fecha todas as outras janelas, tá? Menos essa, obviamente, tá? Mas foco total aqui na aula, no que você está fazendo. Que aí você aproveita mais, você estuda menos, daí, de certa forma, porque você não precisa rever as aulas, tá? Você estuda menos e aprende mais com mais eficiência, ok? Vamos lá. Ponto número 4, isso aqui é muito importante, tá? Não invente moda, simplesmente siga e acredite no método, pois com ele os resultados virão. Então assim, a gente vai passar para vocês aqui um método de estudo comprovado, um método de estudo que dá certo, que dá resultado. Então você não precisa ficar inventando moda, pegando outros métodos, porque tem muita gente que, eu encontrei esse site, Maria, esse site, esse método, aquele método, e eu tô fazendo isso, depois isso, e não sei o quê. E aí a pessoa começa a fazer várias coisas, vários métodos ao mesmo tempo, e no final das contas ela não faz nada, tá? É muito comum isso, a pessoa procurar método e não seguir nenhum método específico e aí não ter resultado. Então, não inventa moda, segue o método, acredita no método, faz exatamente tudo que a gente falar pra você fazer aqui que você vai ter resultado. Acho que é um dos melhores conselhos que eu posso te dar aqui nessa primeira aula. Segue exatamente tudo que eu passar aqui pra você, todas as atividades, todos os métodos e você vai ter resultado. Não precisa inventar moda. E, para terminar, quinto e último ponto, não foque nos... São dois pontos dentro de um ponto, na realidade. Não foque nos resultados, foque no processo. Os resultados serão consequência do processo. Progressão é melhor do que perfeição. O que eu quero dizer com isso aqui? Você tem que focar no processo de estudo de inglês e não nos resultados. Então, quando você estiver escutando seus textos com áudio, foca em escutar os textos com áudio. Quando você estiver revisando o seu Anki, foca em revisar o seu Anki. Quando você estiver vendo a aula, foca em ver a aula, tá? O processo, o fazer as coisas é mais importante. Mais importante do que o que você está fazendo às vezes é o fato de você estar ali todo dia estudando inglês. Então, o processo de aprendizado, o processo de estar ali estudando, fazendo Anki, estudando texto, isso que deve ser o foco. E aí, quando você foca no processo, os resultados, eles vêm como consequência desse processo. Isso é muito importante, tem muita gente que fica, quando que eu vou ficar fluente, quando que vai acontecer isso, quando que eu vou saber todas as palavras do inglês, quando que... A pessoa só foca no quando, no futuro, no que está lá na frente, mas ela não foca no que ela está fazendo na hora, e aí ela faz de qualquer jeito e não tem resultado, tá? Então, foco no processo. E lembra sempre que progressão é melhor do que perfeição, isso é muito importante, muito melhor do que fazer tudo da maneira perfeita, é você todo dia melhorar um pouquinho. E em inglês é isso, é todo dia você melhorar um pouquinho, é todo dia você ser 1% melhor, você saber 1% mais inglês do que você sabia ontem. Se você estudar todos os dias, seguindo nossos métodos, vai acontecer isso. Amanhã, o seu inglês vai ser 1% melhor do que ele é hoje. Depois da manhã, ele vai ser 1% melhor do que ele era amanhã. E assim por diante, ele só vai crescendo, só vai crescendo. Você não busca a perfeição, você busca a progressão constante, porque é a progressão constante que vai te levar até o domínio do idioma, que é o resultado que você quer. Beleza, pessoal? Essa então foi a nossa aula sobre comprometimento, dedicação e o hábito de estudar inglês. É muito importante que você assista essa microaula e comece o curso com a mentalidade, com o mindset correto para ter bons resultados, beleza? Eu fico por aqui então e a gente se vê na próxima aula, em que a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de estudo de textos com áudio, que vocês vão adorar. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!